Amém. Glória a Deus. Então, o tema, deste ano e do mês de janeiro, conquistando os lugares altos. E a minha palavra especificamente, eu vou falar sobre, não olhe a sua condição, olhar qual é a sua condição para conquistar lugares altos. E o que é os lugares altos? Representa lugar de adoração, lugar de intimidade, lugar de acerto de contas com o Senhor, lugar de revelação e lugar de aprendizado. Lugares altos, a representação de lugares altos. Quem quer estar em lugares altos aqui? Todos, não é mesmo? Todos, eu também quero estar em lugares altos, ter a intimidade com Deus, com reverência, lógico, sempre a intimidade com reverência ao nosso Deus Todo-Poderoso. E nós vemos na Bíblia, no Velho Testamento, que muitos profetas, quando eles tinham uma intimidade com Deus, eles procuravam aonde? Lugares altos. Noé teve um encontro com Deus no Monte Ararat, onde teve a aliança, que foi o arco-íris, veio a aliança, foi lá no Monte Ararat. Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, onde ele teve um encontro, 40 dias de jejum, falando face a face com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Moisés, Elias, quantos profetas tiveram, sempre no monte, sempre em lugares altos. E Jesus, ele também foi crucificado no monte. Foi ali que onde ele se entregou, onde ele cumpriu a missão dele, de salvar a humanidade em cima do monte. E muitas vezes, muitas igrejas, muitas pessoas sobem um monte para orar, que lá tem uma diferença no local, é bíblico. Subir um monte para orar, para entregar, e é lá você vê que o poder de Deus ele é diferente. E não só, mas a representação também é a parte espiritual, não só o físico, eu estou falando do físico aqui, mas tem a parte espiritual, de estarmos altos, estamos próximos da presença de Deus, em intimidade com Deus, em acerto de contas com o Senhor também, não é mesmo? Quantos foram para ter acerto com Deus, justiça de Deus seja feita, a justiça, amém, glória a Deus. E lugares altos é estar no centro da vontade de Deus. Então, nós como cristãos, nós temos que buscar o quê? Mais, a vontade de Deus. O que eu faço todos os dias? Ao acordar pela manhã, abrir meus olhos, começa uma guerra espiritual. Contra quem? A minha carne. Porque a minha vontade é uma, a vontade de Deus é outra. Concorda comigo? Você não luta todos os dias contra a tua carne? Porque a tua carne, os olhos, a concupiscência dos olhos, é o que mais atenta o ser humano, Porque os olhos veem e desejam. E começa a guerra, todos os dias, de querer algo, mas isso aqui não é da vontade de Deus. Então começa a guerra, lutando. Se não tem guerra, então tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Porque a guerra ela começa a partir do momento que você acorda. A vontade de Deus, e ela é boa, agradável, e ela é perfeita. E que coisa melhor do que isso? E nós estar em lugares altos, e, com intimidade com Deus, e debaixo da vontade de Deus. E qual é a maior vontade de Deus? Está na Bíblia. Que todos sejam salvos. Todos. Mas infelizmente a própria palavra fala, como é difícil entrar no reino de Deus. Nós como cristãos, já é difícil, já é a luta. Imagina para quem está fora da igreja, que não faz nenhuma luta, não faz nenhum esforço para buscar o reino de Deus. E Deus quer te constituir sobre pessoas e governos nessa terra. Eu gostaria que você abrisse essa palavra lá em Jeremias 1, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler do 7 ao 10. Pegar o exemplo aqui de Jeremias, como aconteceu com ele, o que Deus falou para ele. Aqui foi o início do ministério de Jeremias. Jeremias era uma criança ainda, quando ele recebeu o ministério. Então, Jeremias 1, 7. Você acompanhar aqui, até eu vou ler que está aqui na tela, está assim. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar
falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Agora o 10, agora o que é mais importante. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. O que será que Jeremias está falando aqui para uma criança? Jeremias, uma criança. Tanto é que quando Deus falou com Jeremias, ele falou assim: Deus, eu não sei nem falar. Deus falou assim: fica tranquilo, eu vou colocar a palavra na sua boca. E muitas vezes nós mesmos, quando nós chegamos na igreja, às vezes recebemos uma missão, né, do altar, aqui falando assim: prega a palavra. Mas eu não sei nem falar. Não é isso que nós falamos quando chegamos? Mas eu não sei nem falar. Como sabe? Você sabe falar assim. Ah, mas o que eu vou falar? Você não conhece nada da Bíblia? Nada? Tá, mas você aceitou Jesus, não aceitou? Aceitei Jesus, pronto. Começa por aí. Já começa, já é ótimo. Já começa a contar lá fora a tua experiência que você teve naquele culto, que você aceitou Jesus. Olha que maravilhoso. Então Deus vai colocar a palavra na sua boca. Simplesmente aceite, né, a missão que Deus te dá e fala: Deus, eis-me aqui. Eu não sei falar, mas eu vou falar, porque o Senhor vai pôr a palavra na minha boca. E a palavra fala que Ele coloca a palavra nas suas bocas. Então começa falando de Jesus. De Jesus, porque muitas pessoas lá fora, sabe o que eles fazem? Estão no osso, roendo um osso. Aí como é que você tira o osso? Apresenta o filé. O que é o filé? Jesus. Então você fala: apresenta Jesus, fala de Jesus, não precisa falar de mais nada, fala de Jesus. Fala a tua experiência que você teve com Jesus, que basta um momento aqui no altar, umas lágrimas descendo dos olhos aqui no altar, você já teve uma experiência com Deus, e você já tem um testemunho para contar, você tem algo para falar lá fora, não é mesmo? E Jeremias, como criança, já falou para Deus: não, eu não sei falar, fica tranquilo, que eu vou colocar as palavras no seu boca e vou te enviar. E falou aqui, né, no versículo 10, que vai dar a autoridade a ele sobre as nações e reinos. O que é nações e reinos? Né? E Deus não deu força para ele como deu para Sansão. Podia dar força para ele, né? Porque Jeremias, ele estava numa época muito complicada, numa época onde estava vindo o juízo de Deus sobre a terra, sobre Israel, sobre Judá, né, na verdade, que Israel, na verdade, são duas nações, né? Israel e Judá. Eu não sei o tempo, mas eu sei que uns 100 anos antes dessa época, já teve a sentença sobre Israel. Israel já tinha sido levado para a Babilônia. E depois Judá continuou, porque Judá é uma nação que tinha, né, reis bons, tinha os reis ruins, e o povo uma hora convertia, uma hora desconvertia, e é dessa forma. Tem um momento que desandou a nação de Judá. É onde veio a justiça de Deus sobre Judá. Mas Deus levantou Jeremias para quê? Para que ele viesse a ser o profeta dessa época. Imagina bem tanto que Jeremias sofreu. Quem já leu o livro de Jeremias sabe quanto ele sofreu. Tem filmes aí que você pode assistir para você entender melhor como foi o sofrimento de Jeremias. Porque numa época onde o povo estava adorando deuses e mais deuses, esquecendo o Deus vivo. E o povo não estava ligando, fazendo justiça com as próprias mãos. Como acontece hoje, né? O bem se tornou mal e o mal se tornou bem. É essa época de Jeremias. E acontecia em outras épocas também, mas essa época foi apenas piores. Por quê? Porque é onde veio a sentença de Deus sobre aquela cidade, sobre Judá. E é onde Jeremias ele tinha que lutar e profetizar numa nação onde o povo não queria saber de Deus mais, não queria obedecer mais os mandamentos. Né? Naquela época era o Pentateuco, né? As leis de Moisés. E o povo não queria mais obedecer, queria só consultar os mortos, consultar os adivinhos e fazer sacrifício para Deus Baal e a Deus Azerá e outros milhares de deuses que existiam, né, que existem até hoje, esses deuses. E Jeremias ele foi perseguido o tempo todo, com muito sofrimento, mas Deus deu para ele, né, autoridade sobre nações e sobre reinos. Mas o que ele quer dizer com isso? Se ele tinha autoridade, como é que ele sofreu tanto? Só que é diferente, na verdade, para nós. As coisas são diferentes, né? A autoridade nossa é de falar, de pregar, né? E na verdade, o que mais interessa para nós é o reino de Deus, não é mesmo?
Você viu quantos os apóstolos sofreram? Eles não tinham autoridade? Os apóstolos tinham autoridade no mundo espiritual, de pregar a palavra. Onde eles chegavam, eles eram bem recebidos, né, pelos seus servos, suas ovelhas, né? Mas tinha aqueles que perseguiam, onde eles sofriam com isso. E não é diferente hoje. E as coisas tendem a só piorar, né? Talvez ele melhora do lado e pior do outro. Porque eu vejo hoje um mundo que Deus está separando, passando a peneira, né? Tá assim, tipo assim, a palavra fala assim: aquele que peque mais, aquele que santifique mais. Não é isso que a palavra fala? Então eu estou vendo isso hoje, né? Deus fala assim: você é santo, então você se santifique mais. Você pega, então peca mais, então, porque eu preciso separar agora. Eu estou vivendo uma época que está lá igual a época de Jeremias. É a sentença de Deus, é o juízo de Deus sobre a terra, sobre Judá na época, né? E hoje sobre a terra. Então Deus precisa separar os dele. Então nós precisamos decidir que lado que nós estamos. Eu já sei que lado você está. Se você está aqui hoje, eu sei que lado que você está no lado de Deus. Só que nós precisamos fazer o quê? Santifique mais, como a palavra diz, amém? Glória a Deus. E quando Deus coloca suas palavras em nossas bocas, Ele constitui nós sobre reinos e nações. Nações significa o quê? Nações e reinos, significa pessoas e governos, né? Igual assim, lá em Apocalipse 17, fala assim, que o anticristo ele vai sair das águas, né? Águas, o que significa águas? Povos, línguas e nações. Povos, línguas e nações. Onde que é isso? Povos, onde tem muitos povos, muitas línguas, muitas nações? A Europa, né? Fala o que é o reino, né? Os reinos, as nações. E um reino, o que ele tem? Um reino, ele tem um território, ele tem um povo e tem uma constituição, não é mesmo? É isso que tem um reino? As constituições hoje não está valendo mais nada, né? Mas tem a constituição, na verdade, não é mesmo? Então, receba na sua boca a palavra para ganhar multidões. Então Deus quer colocar na sua boca agora palavras para você ganhar multidões, ganhar reinos, ganhar multidões. Isso que Deus quer. Você crê nos profetas? Eu creio muito nos profetas. Eu tenho visto, todo mundo sabe disso que eu vou falar para vocês. Há 100 anos para cá, ou até mais de 100 anos, tem uma profecia muito grande sobre a nação do Brasil. De quê? De avivamento, né? O ano passado foi o ano do avivamento. Não, teve uma palavra, teve uma campanha o ano passado que foi sobre avivamento. Foi maravilhosa a campanha, falando de uma coisa maravilhosa, avivamento. E isso vai acontecer e está próximo. Eu acredito que esse ano, o ano que vem, não sei, muito próximo mesmo desse grande avivamento que vai ter sobre essa nação. Mas sabe como é que acontece um grande avivamento? Sabe como? Perseguição. Quanto mais a igreja é perseguida, mais avivamento ela tem. Porque naquela época dos apóstolos, o que acontecia naquela época? Acontecia perseguição. E foi a época que a igreja crescia, ela não parava de crescer. E quando foi que a igreja parou de crescer? Quando ela parou de ser perseguida. Quando foi isso? No ano 320. Quando Constantino, o imperador de Roma, ele se converteu. O cristianismo foi maravilhoso. Nosso imperador converteu. Agora nós não temos mais perseguição. Que maravilha. Maravilha nada. Porque a igreja parou de crescer. A igreja se perdeu. A verdade foi essa. Então, em meio às perseguições, a igreja cresce. Glória a Deus, né? Amém? É isso aí. Glória a Deus. Então, nós, quando recebemos de Deus, né, a missão de nós ganharmos reis e nações, coloca a nossa boca, Ele toca na nossa, que é a boca, né? É através da boca que nós ganhamos, nós fazemos a obra de Deus. Então, como que nós começamos a fazer essa obra de Deus? Começa pelo mais próximo. Você quer ganhar o Brasil? Quer ganhar o mundo inteiro? Maravilha, glória a Deus por isso. Continue querendo, mas comece pelo mais próximo de você. Pelo teu vizinho, pela tua família, teu trabalho, nos teus estudos, na faculdade, ou onde você estiver. Começa ali. Porque é ali que você tem que começar. Você não tem que sair, não, eu vou ganhar o mundo e sair viajando. Não é assim não. Começa pelo teu vizinho. Que ali você começa a ganhar almas. E assim vai indo. E Deus vai levar você aonde Ele tem que levar. Deus vai fazer, né? Se Deus tiver que levar você para fora do mundo, Ele vai levar. Prepara, tá? Fica preparado. Porque a promessa para o Brasil é o Brasil levar missionários para o mundo inteiro. Se você fala assim, eis-me aqui, Deus, cuidado que Ele vai te levar. Mas Ele vai sustentar. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger.
Eu vejo muitos missionários sendo mortos lá fora, mas eu fico estudando sobre isso, eu sou curioso, né? Eu sou curioso e eu vou, oh Deus, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Eu fico questionando a Deus e vou estudar também, né? E Deus, Ele fala, porque quando Deus manda e você obedece, Deus te guarda e te protege e te sustenta. E quando você vai para a tua conta, aí cara, cuidado. Não que você não vai ser abençoado, lógico, você está fazendo a obra, mas Deus não te mandou, e você foi para a tua conta. Aí é onde acontecem muitas coisas lá fora, muitas mortes. Eu vejo lá perseguições grandes ao ponto de a morte. Você vai pregar lá nos muçulmanos, se você te pegar, é morte na hora, né? Você vai lá pregar na Coreia do Norte, é morte na hora. Não tem nem sentença, nem para o juiz, nada. Não. Se for para a China, você não vai ser julgado ainda, mas depende do país, você não vai ser julgado não, é na hora a sentença. Então, Deus, fala, Deus, eis-me aqui, a tua vontade seja feita. Mas Deus quer que você pregue para o teu vizinho, tá? Na tua casa, seus familiares. E Deus constituiu Jeremias sobre nações, reinos, 4 coisas ruins e 2 boas. Todo mundo viu ali o que falou ali? No versículo 10, fala assim, hoje te dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, arruinar e destruir, né? Esse é 4 coisas ruins, mas e 2 boas, que é o edificar e o plantar. Mas o que quis dizer com isso? A palavra não define realmente o que Deus queria dizer com isso, mas nós temos que deduzir, né? E Deus, é revelação de Deus. O que o Senhor falou para Jeremias com relação a arrancar, a derrubar, a destruir e arruinar? Um exemplo, tem no centro de Porto Alegre tem um prédio muito velho lá, não está valendo nada o prédio. Aí você, poxa, construir um prédio bonito aqui, bem no centro de Porto Alegre, o terreno vale uma fortuna, mas o prédio não vale nada. O que você tem que fazer? Você tem que arrancar aquilo ali, você tem que destruir, você tem que limpar o terreno, aí você vai edificar um belo edifício, bem no centro, onde vai ter valor, né? Porque um apartamento no centro tem muito mais valor do que um apartamento fora do centro. Então, um exemplo. Então, muitas vezes, quando chegamos, né, na casa do Senhor, precisamos fazer a limpeza, precisa arrancar, precisa limpar a casa, isso vai doer. O terreno, por exemplo, está cheio de matos, precisa plantar no terreno. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que arrancar o mato, vai ter que arar a terra, mexer a terra, arrancar tudo que tem impureza que está ali, limpar a terra, para depois você vir e plantar, como está falando aqui, edificar e plantar. Isso que Deus está falando para Jeremias, né? A autoridade deu para ele, para ele fazer isso, para ele fazer a limpeza. E o que é a missão que ele teve? Quanto tempo durou a vida de Jeremias até vir a sentença sobre Judá? A palavra não fala. Mas se Jeremias era uma criança, com certeza ele não começou como criança, porque quem ia dar ouvido para uma criança? Se não der ouvido nem para ele como adulto, muito menos como criança. A palavra muitas vezes não fala do tempo, mas eu acredito que durou ali 20, 30 anos talvez para vir a sentença, e Jeremias falando, se converta, muda os seus atos, volte ao Deus Todo-Poderoso, e ficou pregando, e o povo só desfazendo dele, maltratando ele, jogaram ele numa cisterna lá, ficou lá, na lama, aterrado na lama, e até morrer lá, até que um eunuco chegou diante do rei e falou, o Jeremias vai morrer lá embaixo, deixa eu tirar ele de lá. Aí deixou, foi lá e tirou Jeremias lá, ele ia morrer, estava sofrendo, jogado dentro da cisterna, cheio de barro. Você vê o sofrimento. Então, quanto tempo durou, não fala, mas acredito que seja 30, 40 anos, e ele pregando a palavra em sofrimento, mas ele tinha autoridade, e é uma história muito bonita, que parece ler o livro de Jeremias completo, inteirinho, e entender o que está falando. É um pouco complicado de entender Jeremias, por cada sentença, é muita justiça de Deus, é muita ira de Deus naqueles livros, se não me engano, são 48 capítulos, se não me engano, Jeremias, ou 52, coisa assim. Então, o bom é você assistir o filme e depois você ler, para você entender melhor a história de Jeremias. Amém? Lembre-se que você pode estar passando pelo processo de limpeza. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, mas isso acontece muito quem está chegando na igreja, o processo de limpeza, ou pode ser que você esteja aqui há 20 anos, e de repente iniciou um processo de limpeza também, eu não sei, dependendo da sua entrega para Deus,
né? Hoje existe o culto de libertação, né? Ou até mesmo fazer uma quebra de maldição. Isso ajuda muito a fazer a limpeza. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos para a casa do Senhor, entregamos vida para Jesus, né? Somos até transformados, mas tem coisas que estão ligadas ao passado ainda, coisas que nós não abandonamos, que precisam ser limpos, coisas que estão ligadas a Satanás, para falar a verdade. Eu não preciso falar de detalhes aqui, né? Mas às vezes você vem para a igreja e tem um costume seu que não agrada a Deus, que você não abandona por nada. Entregou para Jesus, teve a vida transformada. Mas aquele costume que você faz, você não nada a ver. Sabe a palavra nada a ver? Que é um perigo essa palavra, que 99% dos cristãos, dos crentes, falam essa palavra. Quando você fala, isso aqui não é legal não, Deus, nada a ver. Cuidado com essa palavra nada a ver, porque tem muito a ver. Então nós precisamos, antes de falar o nada a ver, consulta Deus primeiro. Deus, isso que eu estou fazendo desagrada ao Senhor? Eu garanto para você que o que você fizer, pergunta para Deus, você já vê a resposta na hora na tua mente. Na hora, porque aquilo já vai te incomodar na hora. Sagrado não, Deus. Porque o Espírito Santo, ele te incomoda, ele te incomoda. Tem coisas que às vezes eu estou sendo incomodado, mas eu quero enganar, porque eu não quero largar esse pecadinho, sabe? O Espírito Santo está ali incomodando, mas nada a ver, nada a ver, nada a ver. E eu só enganando Deus, o Espírito Santo, e continuando com o meu pecadinho. Então o que tem que fazer? Tem que ser arrancado, com a raiz. Como fala a palavra de Jeremias, arrancar, vai doer, vai doer, mas tem que ser arrancado. Amém? Então deixe ser arrancado, né? Consulte a Deus, pergunte ao seu líder, conversa, abre com o seu líder. Fala, eu tenho esse costume aqui, eu gosto muito disso aqui, porque eu não quero abandonar esse costume aqui, que ele é muito gostoso, mas o pecado é gostoso mesmo. Coisa que não agrada a Deus é muito gostoso, só que agrada a Deus é morte. Ou muitas coisas, às vezes até não é o pecado de morte, existe pecado para a morte, existe pecado não para a morte, né? Existem esses dois pecados, mas aquele pecado que não é para a morte, o que você faz, isso está tirando de você, mas a presença de Deus está tirando, talvez, coisas que Deus quer te dar, quer te abençoar, e você não é abençoado porque você não abandona aquele pecadinho, né, que não é para a morte, mas e se você deixar, ele vai tornar um pecado para a morte, se você não abandonar ele. E ele te impede das bênçãos de Deus sobre a tua vida. E Deus quer te abençoar. Ele tem um prazer de abençoar os seus servos, aqueles que obedecem a palavra de Deus, como filhos. Assim como um pai quer abençoar o filho, quer dar coisas para o filho. Mas o pai quando ele é direito, como ele ama o filho, o que ele faz? Ele faz que o filho mereça. Não, se você merecer, eu vou e te dou. Mas se você não merecer, eu não vou te dar, porque eu te amo, eu quero que você mude, quero que você seja um filho exemplar, um filho bom. E isso que Deus quer de nós também. Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos ser obedientes à sua palavra, amém? Quando Gideão recebeu a missão de Deus, ele teve que derrubar altares de seu pai. A mesma aconteceu com o Gideão. O Gideão, ele tinha uma palavra certa aqui, costumes, né, de familiares ali, que não agradava a Deus, e é uma época onde o povo estava sofrendo. Por quê? Por causa do pecado, e chegou uma hora que o povo começou a pedir para um libertador, né? No livro de Juízes tem muito disso, você vai ver lá que cada geração era uma coisa, uma geração pecava, a outra geração santificava, a outra geração pecava, a outra santificava, e não parava. E Gideão estava no intermediário ali, onde o povo já estava clamando por um libertador. Mas Gideão e a família dele tinham os costumes de adoração aos deuses, e tinham os altares, né? Mas Deus falou com ele assim, eu vou te levantar como libertador, eu vou te levantar, mas deu a missão para ele, você vai derrubar os altares do seu pai, derrubar, vamos falar aqui, derrubar. E ele foi lá e derrubou os altares, né? Depois ele pegou lá ele estava arando a terra, né? Os bois, né? Ele foi lá, matou os bois, pegou as ferramentas de madeira, né? Usou como lenha para queimar os bois dele, queimou tudo. Ele foi para a missão que Deus deu para ele, e ainda fez sacrifício para Deus ainda, além de derrubar os altares. E muitas vezes nós temos que derrubar os altares, muitos altares que nós deixamos em casa,
achando que não tem nada a ver. Coisinha simples, às vezes está na tua carteira, às vezes, do altar. Coisa pequenininha assim, está na tua carteira. E está te tirando a tua paz, e você não sabe. Tirando as bênçãos, ou até mesmo sendo uma idolatria na tua vida. E Deus manda você derrubar os altares, arrancar esse mal pela raiz. Amém? E quando nós convertemos, precisamos renunciar ao passado. A partir daí temos de ter testemunho de vida para a evangelização. Não é mesmo? Testemunho de vida. Se você tem a missão de ganhar almas, e todos nós temos essa missão, né? Todos, evangelismo, todos têm essa missão de falar. Então Deus vai ungir a boca de todo mundo aqui, está ungindo a boca de todo mundo aqui para falar. Mas e como é que você ganha uma alma para Jesus? Como é que você começa a ganhar uma alma para Jesus? Com um testemunho de vida. Se você não tiver testemunho de vida, você não ganha ninguém para Jesus. Você era uma pessoa X, né? Depois você converte, vem para Jesus, entrega a vida para Jesus, vai para a igreja, e você continua uma pessoa X, continua do mesmo jeito. A pessoa vai lá assim, mas ele está na igreja, mas ele não mudou nada. O ímpio lá fora fala isso, sabia? O cara que não está nem aí com Jesus, não está lá fora, no mundão, e ele vai falar assim, mas está na igreja, virou crente, mas não mudou nada. E aí? Então quando você muda de vida, muda de comportamento, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, ele foi para a igreja, a igreja fez bem para ele. Aí, a partir desse momento, você consegue ganhar almas para Jesus, porque as pessoas vão ver que você melhorou, que você mudou para melhor. Testemunho de vida. Aí que inicia o processo, porque se as pessoas não gostarem de você, você não ganha ninguém. Né? Chegar para pregar, a pessoa não gosta de mim. Eu sou chato, eu sou isso, aquilo, não gosto do João. Mas eu chego a pregar para ele e falo, você, peguei isso não. Mas se ele gosta de mim, se eu tenho um testemunho de vida bom, eu chamo ele para a igreja e falo assim, cara, pode ser, qualquer dia eu vou. Já deu um sinalzinho, né? Qualquer dia eu vou. Né? Já deu um sinal, talvez ele vai, né? De repente fala, eu vou então, deixa eu conhecer a tua igreja. Começa a ter curiosidade de saber qual o Deus que eu sirvo. Deixa eu ver como é que funciona lá. Como é que é a igreja? Ele mudou tanto, o João, né, ele mudou. O que ele fazia antes, hoje ele não faz mais. Olha o que ele fez, ele vivia fazendo farra, hoje ele casou. Foi comigo, tá? Casou. Então, quer dizer, mudei de vida, eu mudei de vida. Então, eu sou exemplo para isso. A família tem que ver isso na minha vida, porque quando eu vim para a igreja, eu mudei meu comportamento, totalmente. E a minha família viu isso. Eles acham bom, achou ótimo, maravilhoso. E eu continuo orando. Um dia eles vão estar aqui em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então Deus tem primeiro limpar o processo, e esse processo de perdas, né? Essa limpeza que Deus faz em nós, muitas vezes vai acontecer em perdas. Perda de quê? De tudo, amizades, trabalho, às vezes até parte financeira, qualquer coisa. Às vezes, muitas vezes vem para a igreja e começa a perder as coisas, mas o que está acontecendo comigo? Vim para a igreja, mas minha vida piorou. Pô, Deus está limpando. Aconteceu comigo, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a perder, eu trabalho, a parte financeira minha começou a cair, eu trabalhei com vendas, sempre trabalhei com vendas, e eu comecei a perder cliente. Em prazo de 4 meses dentro da igreja, eu perdi praticamente 90% dos meus clientes, 90%. O dinheiro que eu estava recebendo, não pagava nem a gasolina que eu precisava para me atender os clientes, para você ter ideia. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu não me importei com isso, eu não sei porquê, porque eu não entendi da palavra, eu não entendi, mas uma coisa dentro de mim fez que eu não me importasse com isso. Aí é onde Deus limpou, foi: isso aqui não é para você, sai desse lugar aí. É para mim sair daquele trabalho, porque não era para mim. Aí Deus me deu um novo emprego, aí fez a diferença na minha vida. Aí começou a fazer a diferença na minha vida. E muitas coisas eu perdi muita coisa. Relacionamento.
Porque em tempo quando eu converti, eu comecei a pregar a palavra, eu não sabia do Evangelho, não conhecia a Bíblia, mal conhecia a Bíblia, mas eu comecei a falar de Jesus, comecei a falar da igreja, trazer as pessoas para a igreja. E o que eu pude trazer para a igreja, eu trouxe. O que eu não pude, eu perdi. Aí chegou um ponto que não estava mais, eu comecei a conviver praticamente com a igreja e sair do mundo, praticamente. Mas o tempo que eu tive no mundo, a igreja e o mundo, eu usei esse momento para mim fazer o quê? Para me pregar a palavra e trazer as pessoas de lá, que conviviam comigo para cá. Mas no mesmo tempo que eu ia ganhando eles para Jesus, eu ia perdendo outros. Então, é um processo de perda, de arrancar, né? De derrubar, né? Perda. E a perda vai doer. Então, não se preocupe. Quando você estiver na presença de Deus e começar a perder coisas, não se preocupe. Deus está limpando a casa para Ele se encher do teu Espírito Santo. Amém? Para Ele dar aquilo que é dele para você. Agora é o seguinte, eu vou tirar essas coisas aqui que não pertencem a mim, não foi eu que te dei, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui que te deu foi o diabo. Agora eu estou limpando a casa, agora eu vou te dar aquilo que é meu para você. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, deixa doer. Amém? Glória a Deus. Para nós entendermos essa parte de arrancar, de perder, né? Vamos para finalizar, abre lá em João 15. João 15, versículo 1. João 15, 1, li 1 e 2. Aqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, se for continuar lendo aí, você vê que Jesus pega pesado, na verdade, né? Chega a um ponto que ele fala assim, que aquele que não der fruto, ele vai arrancar e jogar no fogo, arrancar o galho, que Jesus ele é a videira, o Deus, nosso Pai, ele é o agricultor, e nós somos os galhos, os ramos, né, as varas, né? Depende da versão, cada um fala uma coisa, mas nós somos os ramos, aqui é a parte que dá o fruto. E você vai ver uma oliveira, quando ela tá, os galhos, a parte principal dela, depois quando você poda ela, aí ela sai os brotos, e é onde sai a fruta, a uva. E Deus está falando assim, se você não der frutos, Ele vai te arrancar fora, você não serve. Mas se você der frutos, Ele vai te podar para você ter mais frutos ainda. E Deus sabe, se você chega na igreja e não faz nada, eu estou salvo, maravilha, glória a Deus, e não faz nada, não prega uma palavra, não tem uma intenção nenhuma de ganhar ninguém para Jesus, não dá um fruto. Isso aqui, vou cortar ele e jogar no fogo. Vamos entender o que eu estou falando, né? Agora, se você tem a intenção, nossa, eu preciso ganhar alguém para Jesus. Nossa, eu preciso ganhar minha família, eu preciso ganhar meu amigo, eu preciso falar. Você começa a se preocupar com o que está lá fora. Você está salvo, amém, glória a Deus. Mas eu preciso trazer mais alguém comigo aqui, porque se eu estou salvo e tem gente lá fora que não está salvo. A partir daí, Deus fala, nossa, esse aqui vai dar fruto, eu vou podar ele. A hora começa a te podar, a hora começa a doer, porque começa a te limpar, começa a doer, porque começa a tirar coisas de você. Porque quando você pega uma videira, eu tenho lá em casa um pé de uva, e eu podo ela todo ano. E quando eu vou podar, ela tem um monte de galho, algumas folhas, né? Então quando eu podo ela, você vê que ela fica só uma vara, só o caule ali da uva, e não fica feia até. Você fala assim, nossa, mas o que é isso aqui? Essa árvore está morta, porque parece que está seca, né? Quem já viu uma oliveira não, uma parreira podada, quem olha acha que está morta. Então é assim que nós ficamos, que Deus vai podar, porque a hora que sair os frutos, aí vai vir muitos frutos bons, e é isso que Deus quer das nossas vidas, né? Que nós estejamos preparados, não achar assim, mas eu não tenho condições para isso, eu sou pequeno, eu sou criança ainda, aí eu não sei falar. Você começa a pôr empecilhos para Deus não te usar, independente da tua capacidade. Deus quer te usar, Deus vai te usar, independente do lugar. Deus tem a missão para cada um aqui.
De todas elas, há o evangelismo, mas a outras, cada um tem uma missão. Um está aqui em cima louvando ao Senhor, outro na bateria, outro no teclado, outro, né, o outro te pregando a palavra, o outro servindo, o outro, né, na portaria. Então Deus tem muitas missões, mas de todos é o evangelismo, de ganhar almas, de trazer. Amém? Glória a Deus. E Deus quer ungir a sua boca hoje, colocar as palavras na sua boca, para você falar. E não acha que você é incapacitado, você é capacitado sim. Jeremias era uma criança, ele foi capacitado por Deus, em nome de Jesus, amém? Eu convido a igreja para ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, eu gostaria de fazer uma aliança, que você fizesse uma aliança com Deus hoje. Nós estamos quantas pessoas que alguém contou aí? Quantas pessoas tem aqui hoje no culto? 100 aí? 102? Então mais ou menos 102 pessoas hoje aqui. Se você fizer uma aliança com Deus, hoje, para Deus, estamos em janeiro de 2023, janeiro de 2023, vou fazer uma aliança que eu vou ganhar um para Jesus esse ano. Eu tenho 12 meses para me ganhar uma alma para Jesus. Olha para você ver, 12 meses para ganhar uma alma. Sabe se você consegue? Consegue. Se você fazer uma aliança que você não vai sair da igreja, amém? Você não vai abandonar a tua igreja, e você vai ganhar uma alma, e o culto de quarta-feira, com 102 pessoas, em dezembro estamos aqui com 204 pessoas no culto de quarta-feira, olha que maravilha, glória a Deus. E você quer fazer uma aliança com o Senhor, eu convido você que está aqui à frente, vem aqui no altar, faça aliança com o Senhor, aliança de falar, Deus, unja a minha boca. Eu tenho capacidade para ser ungido. Eu tenho capacidade, Deus vai me capacitar. Põe as palavras na minha boca para me ganhar almas para o Senhor Jesus, para me falar do teu amor, para me falar da tua justiça, para falar da tua misericórdia. É onde eu vou colocar meus pés e as minhas mãos, eu vou dar o exemplo, eu vou ser exemplo. Vou fazer diferença nessa terra, eu vou fazer diferença nessa terra. Vou ser boca do Senhor nessa terra. E Deus é tão maravilhoso, quando nós trabalhamos para Deus, quando nós trabalhamos para o Senhor, Ele não fica devendo nada para ninguém, Ele não fica devendo nada para ninguém, porque Ele paga aqui, Ele te dá bênção sobre a tua vida, Ele abençoa a sua vida, Ele abençoa o mais ainda lá no céu, que é o galardão que você vai receber, o tão maravilhoso que é o nosso Deus. Mesmo você que não veio à frente, faça uma aliança aí mesmo com o Senhor. Oh, Deus, eu vou ganhar uma alma para o Senhor esse ano. Eu vou falar. Enquanto eu não ganhar essa alma, eu não vou parar de vir aqui. Eu não vou sossegar enquanto eu vou ficar inconformado. Seja inconformado com este mundo. Sabemos que se você está salvo, você está buscando a Deus, você está na presença de Deus. Tem muita gente lá fora que não está. Está sendo enganado por Satanás. Está sendo enganado porque ele transforma em anjo de luz para enganar o povo. Mas você que está aqui hoje, você está na luz, você não vai ser enganado. Você não está sendo enganado e não vai ser enganado. Mas você vai fazer a diferença nessa terra. Você fala para Deus, Deus, eis-me aqui, unja minha boca, coloca a palavra na minha boca. Talvez eu não tenha capacidade, eu não tenha condições, talvez eu seja uma criança ainda, mas não importa, o Senhor que vai me capacitar. Você venha me ungir, coloca o óleo sobre a minha boca, como Jeremias falou, coloca brasas de fogo sobre a minha boca, queima minha boca, Espírito Santo de Deus, vem com o teu fogo, venha queimar esse povo, purifica esse altar, purifica essa igreja, Pai, em nome de Jesus, vem com o teu fogo sobre esse povo, vem com o teu fogo, vai queimando, queima Espírito Santo de Deus, queima Espírito Santo de Deus, vem derramar teu fogo sobre o lugar, como labareda de fogo, traz o batismo de fogo sobre cada um, traz o batismo de fogo sobre todos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Capacita, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.